Não é um mal deste século que o homem se permita tanto ser ludibriado pela ilusão do poder e que, pela oferta de poder, ele possa se entenebrecer e se embriagar. Na verdade, quando vamos à história da humanidade, percebemos que desde os seus primórdios, os homens buscam concentrar a si o poder. Moisés mesmo, quando relata os primórdios da história do ser humano, ele nos relata que um homem se gabava diante das suas esposas por ter matado no mesmo dia 2 homens, um porque o machucou e o outro, sendo jovem, porque ele pisou acidentalmente no pé. Nas gerações pós-diluvianas, destacava-se a figura de Nimrod, e dele se faziam até provérbios e canções, dizendo-se como Nimrod, um poderoso caçador diante de Deus. Não que ele estivesse sob os olhares bondosos e paternais do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, a sua postura de estar diante de Deus era a postura da afronta. E Nimrod, este poderoso caçador que afrontava a Deus, construiu muitas cidades e constituiu um grande reino sobre o qual ele reinou. Quantos homens, por causa do poder, se corromperam e corromperam a outros. Surge então a história de um homem que, na sua simplicidade, admirando-se da doutrina dos judeus, o judaísmo, se dispõe de bom coração a bancar financeiramente a construção da sinagoga em Cafarnaum. E com isso ele atrai para si, pela sua nobreza, pela sua disposição e simplicidade, a admiração de muitas pessoas idosas. Ele era centurião do exército romano. Se tinha alguma autoridade, é porque ele se submetia ao César. E porque se submetia ao César, este lhe delegava poder e autoridade, e então ele a exercia sobre outros. Rompesse ele a sua submissão com César, não mais teria autoridade sobre os seus homens. Um de seus escravos adoece, fica paralítico sobre uma cama, violentamente atormentado, segundo os evangelistas, o que nos faz presumir que sofria de grandes dores, prestes a morrer. E então, o seu senhor, o centurião romano, compadecendo-se dele, porque muito o estimava, envia aqueles anciãos que lhe são gratos, para que vão a Jesus Cristo e digam: ele nos enviou a ti, porque o servo dele está muito enfermo. Bastará uma palavra tua, e ele é bem digno disto, porque é um homem de bem. Então, Senhor, faz alguma coisa pelo criado dele. Jesus Cristo se dispõe a ir até a casa daquele homem. Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Imagine o que seja alguém chegar esbaforido à porta da tua casa e dizer: prepare o café da tarde, porque Jesus Cristo vem vindo aí e disse que vai passar por aqui para tomar um café. Foi o que aconteceu com aquele centurião. E apesar de toda a sua bondade em prol do judaísmo, ele ainda se sentia um homem indigno sequer de receber a visita de Jesus, quanto mais lhe direcionar a palavra. Por isso mesmo lhe faltou
a determinação de ir pessoalmente a Jesus e envia um grupo de anciãos que dão testemunho da sua índole perante o Senhor. Que sorte! Aquele homem tinha pessoas capazes de testemunhar bem acerca dele diante de Jesus Cristo. Fico me pensando, quantos hoje testemunhariam bem a meu respeito diante de Jesus Cristo? É capaz até que surja um punhado, e eu acho que eu ainda diria: não, Senhor, não lhes dê ouvidos, não sabem o que dizem a meu respeito. Jesus Cristo vem vindo pelo caminho, e então, sabendo o centurião que Jesus vem à sua casa, ele se adianta e manda agora um grupo de jovens, amigos, para que vão a Jesus Cristo. E estes, tal qual aqueles anciãos, falam muito bem acerca do centurião, mas insistem em dizer: ele não se sente digno em dirigir a palavra a ti, tanto mais em te receber na casa dele. Basta uma palavra, Senhor. Mas Jesus Cristo se mantém irredutível na sua caminhada até a casa do centurião, e o servo continua sobre o leito, atormentado violentamente, moribundo, à beira da morte. Então ele mesmo vai até Jesus Cristo. É a sua última tentativa de demover o Senhor. E ele diz: Senhor, eu não sou digno, mas eu sei que basta uma palavra tua, e o meu servo, ele há de sarar. E eu sei disso, Senhor, porque eu também sou homem, que me submeto a uma autoridade, e porque me submeto à autoridade, então tenho autoridade. Por causa da minha submissão, então eu tenho poder e autoridade. Aquele centurião romano foi capaz de se aperceber de uma coisa que muitos fariseus, escribas, doutores da lei, saduceus haviam sido incapazes de compreender: que a autoridade, ela está diretamente ligada à submissão. Eu estava na rua Major Marcelino, se eu não me engano, número 333, em frente ao templo da Igreja Matriz das Assembleias de Deus, Ministério do Brás, em São Paulo, capital. Descia as escadas do templo e me dirigia à rua, porque o culto terminara e eu acabara de ser ungido, consagrado e ungido para o presbitério na igreja, quando fui surpreendido pelo meu próprio pai, pastor Rivaldo de Oliveira Costa, e ele disse: meus parabéns, apertando a minha mão, e completou: parabéns, você acaba de descer mais um degrau. Eu estranhei aquelas palavras e muitos anos se passaram para que eu pudesse compreendê-las. Que quando nos convertemos e nos inserimos ou somos inseridos na Igreja de Cristo, somos servos. Mas quando nos separam para o diaconato, nós nos tornamos servos dos servos, porque servimos aos servos do Senhor. E quando nos levam ao presbitério, nós somos servos dos servos dos servos. E o pastor é o servo do servo do servo do servo. E qual deles tem mais autoridade no seio da igreja? É o pastor. Porque tanto quanto mais ele se submete, mais autoridade ele tem perante o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa autoridade advém da nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo. E aquele centurião compreendia muito bem aquilo, e então ele disse: eu sei que o Senhor também está submisso ao Pai, e por isso o Pai te deu autoridade. Então, Senhor,
basta uma palavra e o meu servo sarará. Não era uma questão teórica, tanto que Jesus interrompe a sua jornada. E então, voltando-se para os seus discípulos e seguidores, diz: nunca vi tamanha fé entre os de Israel. Porque só é possível compreender que a autoridade advém da submissão quando se tem verdadeira, genuína, legítima fé no Senhor Jesus Cristo. Mesmo porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem era possuidor de uma tamanha fé que Jesus Cristo ainda diz: muitos filhos de Abraão não se assentarão à mesa, porém homens tal qual este virão do Oriente e do Ocidente, lugares distantes, sem vinculamento pelas famílias de Israel, e se assentarão à mesa porque têm fé, porque Deus lhes dá autoridade, porque se submetem a Deus. A tua postura, a tua palavra, o teu testemunho no dia a dia, os teus planos e pensamentos são cheios de autoridade na medida em que você diz ao Pai: faça-se a tua vontade, Senhor. É a tua submissão que dá poder e autoridade, mais do que qualquer procuração que qualquer estado do mundo possa dar a você. E é por esta autoridade que você vencerá barreiras e se tornará mais do que vencedor por aquele que nos amou.